Existe um lugar no mundo onde a terra guarda guerreiros, não em livros, debaixo do chão. Túmulos espalhados pelas estepes da Ásia Central, alguns com 2.000 anos, alguns com 3.000. A maioria foi saqueada séculos atrás, mas alguns sobreviveram intactos, esperando. Em 2025, no Cazaquistão, arqueólogos abriram um desses túmulos. O que encontraram dentro mudou tudo o que sabíamos sobre um povo que a história quase esqueceu. Fica até o final, porque a última revelação desse túmulo diz algo sobre nós também. Para entender o que foi encontrado, você precisa primeiro entender quem eram os Saka. Os Saka eram nômades das estepes. Não construíram pirâmides, não ergueram muros, não deixaram escrita, mas dominaram um território maior que qualquer império da antiguidade, do Mar Negro até a China. Eram mencionados nos escritos persas como guerreiros que nenhum exército conseguia derrotar. Alexandre o Grande tentou conquistá-los, deu meia volta. Nenhum general grego os derrotou completamente. Sem cidades, sem escrita, sem monumentos, tudo o que sabemos sobre eles veio do que enterraram. E o que eles enterravam diz mais sobre quem eram do que qualquer livro poderia dizer. O sítio funerário de Karabey, no Cazaquistão Central. Escavações começaram há alguns anos. A maioria dos kurgãs já havia sido violada. Saqueadores de séculos atrás levaram o que puderam. Mas havia um que ninguém havia tocado, completamente intacto. As lajes ainda no lugar. Dauren Usupov, chefe do Departamento de Arqueologia do Museu Regional, liderou a abertura. Após removermos as lajes, encontramos o corpo em sua posição anatômica correta. Foram as palavras dele. Em sua mão direita havia uma espada, uma akinak de bronze, com 30 centímetros de lâmina dupla. Não fazíamos descobertas assim há muitos anos, foram as palavras do arqueólogo Arman Beysenov. A lâmina era ornamentada com figuras de aves de rapina, detalhes que exigem mãos de mestre. Este tipo de akinak, com esse design, ainda não foi encontrado em nenhum outro lugar do Cazaquistão. Mas a espada era apenas o começo do que aquela tumba escondia. Ao lado do guerreiro, 5 pontas de flecha de metal, precisão de arqueiro de elite, e no que restava de sua orelha, um brinco de ouro. Um guerreiro que se adornava para a eternidade. Os artefatos revelam o alto nível de metalurgia e o bom gosto artístico da era Saka. Mas quem era esse homem? Qual era seu nome? O que ele fez para merecer esse enterro? Não sabemos. Nunca vamos saber. Os Saka não deixaram escrita. Esse é o peso da descoberta. O que sabemos é o que os objetos contam, e eles contam bastante sobre esse povo extraordinário. Em outros túmulos da mesma região, arqueólogos encontraram mais de 1.000 artefatos relevantes, 100 deles ornamentados em ouro, com formas de animais que habitavam as estepes. Leopardos, javalis, tigres, aves de rapina, sempre predadores, sempre em movimento, como eles. Esses ornamentos não eram apenas decoração, eram identidade, proteção, conexão com o sagrado. Em outro túmulo encontraram uma pulseira de ouro de 370 gramas. Só a pulseira. 370 gramas de ouro puro num único ornamento. Num povo sem cidades, sem mercados fixos. De onde vinha esse ouro? Como um povo nômade controlava tanto metal precioso? As estepes eram rotas comerciais. Os Saka controlavam passagens entre o Oriente e o Ocidente. Quem passava pela estepe passava pela lei deles e pagava por isso, em ouro. Mas havia outro sepultamento nessa mesma região que merece atenção especial. Um sepultamento duplo, uma mulher e uma criança, enterradas com tanto ouro quanto os guerreiros. Isso diz algo poderoso sobre os Saka. O ouro não era só dos guerreiros, era da família, da linhagem. E havia algo no sepultamento da mulher que os cientistas ainda estão tentando entender. Um objeto de osso esculpido em forma de serpente-dragão, função desconhecida, significado ainda em debate. Especialistas acreditam que poderia ter sido usado em contextos cerimoniais, proteção, transformação. Um povo que enterrava seus mortos com espadas de arte única, ouro de precisão impressionante,
com joias que representavam predadores, com objetos cujo significado ainda não sabemos decifrar, e com cavalos, sempre com cavalos, o animal sem o qual os Saka simplesmente não existiriam. O cavalo era poder, mobilidade, liberdade, era a razão de um povo sem muros dominar um continente. Os Saka desapareceram enquanto impérios surgiam e caíam ao seu redor, mas não sem deixar rastro. Os Sarmatas que vieram depois herdaram suas tradições, suas rotas, parte de seu sangue. E esse guerreiro encontrado em novembro de 2025 é mais um fragmento desse quebra-cabeça. Um fragmento que tem nome científico, número de catalogação, mas que um dia foi um homem. Um homem que acordou uma manhã de 2.700 anos atrás, montou seu cavalo, viveu, tinha um nome, tinha filhos talvez, tinha medos, tinha um Deus em que acreditava. E numa tarde da estepe, deixou de existir. Seus companheiros o cobriram com pedras e ouro, e foram embora, para onde os cavalos levassem, para onde a estepe chamasse. 2.700 anos depois, Dauren Yusupov removeu as lajes, e o guerreiro voltou. Não com um nome, não com uma história, mas com uma espada na mão e ouro na orelha. O que a descoberta do Homem de Ouro do Cazaquistão nos diz não é sobre arqueologia, é sobre o que significa existir sem deixar nome, sem deixar escrita, sem deixar monumentos. Os Saka viveram plenamente, dominaram continentes, produziram beleza que 2.000 anos não destruíram, e quando partiram, levaram seus nomes, mas deixaram o ouro, e o ouro não mente. Se esse vídeo te fez pensar sobre o que deixamos para trás, deixa o like, isso espalha o arquivo. Se inscreve no Arquivo do Tempo e ativa o sino. Toda semana um novo segredo da história. Me conta nos comentários, você conhecia o Saka? Esse povo merecia ser mais lembrado? Até o próximo arquivo.